Nessa primeira aula a gente vai fazer uma introdução sobre os ácidos e bases e seus aspectos quantitativos, falando um pouquinho da teoria de Bronsted-Lowry, falando também sobre as relações entre pKa e pH. Vamos nessa. Bom, pessoal, então, nesse nosso curso a gente vai falar basicamente, né, dos ácidos e bases sobre dois aspectos, né? Sobre a teoria Bronsted-Lowry e sobre a teoria de Lewis. Lewis vai ficar lá para o finalzinho, né, do nosso mini curso. Então aqui a gente vai falar sobre o Bronsted-Lowry, que é um conceito já bastante amplo, né, de ácidos e bases e que é muito utilizado aqui para a gente estudar os ácidos e bases orgânicos. Bom, então a gente precisa primeiro ver o seguinte: de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, o ácido é a espécie que doa prótons, né? O próton, gente, é o íon H+, tá? E a base é a espécie que recebe esses prótons. Então, se a gente tem Ha, seria o ácido, reagindo com uma base B, o resultado será a formação do ânion A e da espécie HB+. Né? Então o que aconteceu aí? Ó? Então a gente sabe já que o ácido é a espécie que doa os prótons, né? Ou o íon H+. Então quem aqui nos reagentes, né? Quem é a espécie que tem o próton? Né? A espécie que tem o próton é o Ha, certo? Então aqui, quem é a espécie que está com o próton? É o Hb+. Então a gente vê, quem doou o próton foi Ha, né, para o B. Tudo bem? Então, aqui a gente sabe que Ha é o ácido e B é a base. Certo, gente? Então, o avanço aqui da teoria de Bronsted-Lowry com relação à primeira teoria mais popular de ácido e base, que foi a teoria de Arrhenius, né, foi além do que se chamou de culto ao próton, né? Porque toda a reação ela tá baseada nessa transferência de prótons, né? Então, o avanço que Bronsted e Lowry deram ao conceito de ácidos e bases foi imaginar que essa reação ela seja reversível, né? Ou seja, que eu tenha aqui um equilíbrio químico e que do lado aqui dos produtos a gente teria também ácidos e bases, eles chamaram de ácidos e bases conjugados, né? Então, o que seria o ácido conjugado, né? O ácido conjugado é a base, certo? Mais o H+, né? Ou seja, o ácido conjugado é a base quando recebeu o H+. No caso, a gente percebe que é o Hb+, nosso ácido conjugado. E a base conjugada? A base conjugada é o ácido menos o H+. Então a gente percebe que a base conjugada, né, é o A-. Então vamos aqui a outro exemplo. Vamos verificar como seria a reação, né, entre o HCl e a água. E aí você tem uma reação ácido-base, certo? Nessa reação, pessoal, o HCl é um ácido muito forte, né? Então ele vai protonar as moléculas de água do meio, tá? Então o próton do HCl ele é então transferido para a água. Então o HCl, pessoal, ele vai gerar, né? Ele aqui é o ácido e ele então vai gerar a base conjugada. Por quê? Porque ele está perdendo o próton. Então vai ficar Cl-, tá? Então vejam que eu tenho aqui, né, o que eu não coloquei, mas ele obviamente
Vocês sabem que ele tem aqui 3 pares de elétrons e após a reação ele vai ficar com os 4 pares de elétrons, né? E vou colocar aqui também aqui os pares de elétrons do oxigênio. Então, a água, gente, quando ela está na presença de um ácido forte, mais forte que ela, pelo menos, ela é então protonada. E a espécie que atua, né, que aparece aí quando a água é protonada é o H3O+. Então, a água aqui é a base, o cloreto é a base conjugada e o H3O+, né, que é o íon hidrônio, ele vai ser o ácido conjugado. Então aqui, pessoal, a gente vai ver, né, ainda hoje, com relação a essa questão de força de ácido. Né? Por que eu estou dizendo que o HCl é mais forte do que a água? Bom, naturalmente a gente sabe que o HCl é um ácido mais forte do que a água. Né? Mas em alguns outros casos, né, a gente não vai saber exatamente qual ácido é mais forte, né, qual substância é mais ácida do que a outra. E aí a gente precisa de informações, né, de dados para chegar a isso, né, saber quem é o ácido ou a base mais forte, certo? Bom, então a gente viu no caso de um ácido, né, reagindo com a água, né? Seria o caso de uma dissolução, né, de HCl em água. Tá? Então o que acontece é aquilo ali. Mas vamos pegar aqui uma base, né? A amônia, gente, é uma base, NH3, é uma base bastante conhecida, né? E quando a gente dissolve amônia em água, né, ocorre também uma dissolução. Nesse caso aqui existe um equilíbrio químico, no caso de cima não tem equilíbrio químico, tá? É uma reação direta. Bom, então, gente, aqui eu já estou informando a vocês que a amônia é uma base. Ah, mas como é que eu sei que ela vai ser mais básica do que a água? Nós vamos já ver sobre isso aí, tá? Existe uma tabelinha que vai mostrar isso pra gente. Então, a amônia é uma base e a água, então, vai ser um ácido. Tá? Então, antes de eu escrever aqui o resultado, vamos imaginar, se a água é um ácido, o que é que vai acontecer, né, com relação à transferência de prótons? Vocês acham que é o hidrogênio da água que é transferido, um dos hidrogênios da água que é transferido para a amônia, ou seria um dos hidrogênios da amônia que é transferido para a água? Bom, então a gente viu que, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, o ácido é quem transfere o H+. Então, se a gente identificou que a água é o ácido, então ela que vai doar o próton. Então, veja bem, está indo então, vai sair daqui o H+, certo? E vai para a amônia. Então, o que vai resultar aqui? O NH, eram 3 hidrogênios, vai ter mais um hidrogênio, 4. E a carga também foi junto, né? Ele vai se ligar nesse par de elétrons, então a carga também vai junto. Ou seja, a carga permanece aqui. Então aqui a gente tem o ácido conjugado. É a base mais, né, mais o H+. Certo? O que acontece então com a água, né? Que era o ácido, ela vai se transformar então, se é o ácido, vai virar a base conjugada. Mas como é que fica a estrutura da água? Se ela perde o H+, então eu só vou ficar com HO, né? Então já tinha 2 pares de elétrons. O hidrogênio sai na forma de H+, então ele deixa o par de elétrons aqui, né? E a água, molécula neutra, ele sai levando uma carga positiva, então ele deixa aqui uma carga negativa. Beleza? Vamos imaginar dessa forma. Então aqui a gente tem o íon hidróxido. Então, essa aqui vai ser a base conjugada. Tá? Então imagina que essa reação aqui ela é reversível, né? Ela está em equilíbrio, certo? Está em equilíbrio químico. Então, se o NH
4+, né? Que a gente chama de amônio. Se o amônio ele é o ácido conjugado, então quer dizer que na reação indireta ou inversa, é ele quem doa o próton para a água, certo? Então, a gente observa a reação inversa. Então, aqui vai ser o ácido e volta aqui o amônio se transforma na amônia e a base. Certo, gente? Essa questão da força do ácido, da força da base, ela é medida pela acidez e pela basicidade de uma substância. Então, a acidez é a tendência que uma substância tem em doar um próton, tá? E a basicidade é uma substância que tem a afinidade, né? É a medida da afinidade de uma substância pelo próton. Então, se uma substância ela é mais ácida do que a outra, a tendência é que ela doe o próton para essa outra. Tá? Da mesma forma, se uma substância ela é mais básica do que a outra, a tendência é que ela receba o próton mais do que a outra. Vamos aqui para um exemplo. Bom, vamos ver essa reação aqui, pessoal. A gente tem, vamos lá, lembra o nome? Eu tenho hidróxido, né? Hidróxido. E essa substância aqui, vocês já devem ter visto a parte de funções orgânicas, né? Aqui eu tenho o ácido acético, né? É um ácido carboxílico aqui identificado pela carboxila. Certo, gente? Então, essa reação, pessoal, ela é uma reação ácido-base, né? Vocês conseguem identificar aí a transferência de prótons? Vejam, eu tenho aqui esse próton e ele foi então transferido para o hidróxido, certo? Formando a água e o ânion acetato, tá? Ou etanoato. Então, pessoal, o que a gente observa aqui, né? O ácido acético se comporta como ácido na presença de água. Quer dizer que ele pode se comportar como base? Pode, né? Desde que ele esteja aí na presença de uma substância mais ácida do que ele, então ele pode se comportar como base. Por quê? Porque eu tenho pares de elétrons aqui, né? Na carbonila a gente já viu, né? Quem fez a aula do mini curso de mecanismos, viu que esse par de elétrons aí é nucleofílico. E os nucleófilos e as bases, eles têm aí digamos, um denominador comum, né? Então, ácido, o hidróxido é a base, né? O resultado, a água será o ácido conjugado e o acetato, né, será a base conjugada. Eu quero mostrar agora para vocês, pessoal, como essa reação ela está relacionada, como todas as reações orgânicas, com as setas curvas, né? Então, é muito importante a gente estudar os ácidos e as bases orgânicos, porque essas substâncias, né, elas estão inteiramente envolvidas nas reações orgânicas. Tá? E os mecanismos das reações de ácidos e bases, né, das reações ácido-base, elas se repetem lá nas reações orgânicas. Vamos olhar aqui com relação, gente, às setas. Então, aqui eu tenho o hidróxido e esse hidróxido, então, ele vai atacar o hidrogênio ácido, né? Esse hidrogênio ácido, né, vai liberar essa ligação aqui para o oxigênio, certo? Então, é o que a gente observa aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vamos olhar aqui esse exemplo. Então, a gente tem um álcool terciário, né? E esse álcool terciário está em meio aquoso, né? E a gente observa aqui que aconteceu foi uma transferência de prótons aqui, né? Então, o álcool, né, recebeu o próton da água, certo?
Então, como ele recebeu o próton da água, a gente vai dizer que ele é a base e que a água é o ácido, certo? Então, se ele é a base, então o par de elétrons então, do oxigênio ataca o hidrogênio da água e desloca, né, o par de elétrons para o oxigênio, formando o hidróxido, certo? Então aqui a gente tem esse álcool protonado, né? É uma espécie protonada aqui. Beleza. Então, olhando agora, né, a sequência dessa reação, a gente observa que ocorreu a saída dessa espécie, deixando apenas aqui o carbocátion, certo? Então ocorreu aqui uma saída desse grupo com a perda de água consequentemente. Tá? Então aqui, no caso, esse grupo é um ótimo grupo de saída. Certo? E agora, a gente tem um carbocátion, né? E eu destaquei aqui essa ligação, né, com o hidrogênio, certo? Destaquei aqui. Porque aqui a gente vai ter também uma reação ácido-base. Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, a água vai atuar como base, né? E esse carbocátion vai atuar como ácido. A água vai pegar então esse hidrogênio e a ligação carbono-hidrogênio aqui vai ser quebrada e vai ser formada uma nova ligação aqui, uma ligação π, de forma a estabilizar esse carbocátion. Tá? Essa reação aqui a gente chama de reação de eliminação. Então a água, nesse caso, foi a base e esse carbocátion foi o ácido que atuou doando esse hidrogênio para formar aqui o alceno, fruto de uma reação de eliminação. Bom, vamos aqui fazer. Vou deixar os exercícios aqui, vocês fazem, né, depois. Mas eu vou fazer aqui um exemplo para a gente poder fixar, tá, o que a gente acabou de ver. Então, desenhe um ácido conjugado de cada um dos compostos abaixo. Vamos pegar aqui o 2, cloreto. Então, é para a gente desenhar o ácido conjugado dele. Então quer dizer que ele é a base. Se é para a gente desenhar o ácido conjugado, a gente está considerando que cloreto é a base. Então, a gente viu, gente, que o ácido conjugado é a base, né, mais o H+. Né? Então, o cloreto com o H+, é CL. Não, no caso, né, HCl. Né? Tanto faz aqui a forma que a gente escreve, certo? Veja que a carga, né, do ânion é eliminada pela carga do cátion. Né? Então, a gente tem a HCl. Certo? Então, esse aqui é o nosso ácido conjugado. No item 2, desenhe a base conjugada de cada um dos compostos abaixo. Então, vamos pegar aqui amônio, tá? Se é para a gente desenhar a base conjugada, quer dizer que eu vou tratar a amônia aqui como sendo o ácido. Ixi, mas você falou que a amônia, né? Anteriormente você falou que a amônia era básica, né? Eu falei que ela era básica na presença de água. Mas se ela estiver na presença de uma substância mais básica do que ela pode adquirir um comportamento de ácido. Né? Então, o que vai acontecer? Se ela é o ácido aqui, né? E o que é a base conjugada? É o ácido menos o H+. Se a amônia perder um H+, o que vai ficar? Vai ficar NH2. Né? E, gente, lembra que o H+ saiu, ele levou uma carga positiva com ele. Então, vamos considerar que ele deixa uma carga negativa, certo? Então, a gente vai ter como base conjugada da amônia uma base muito forte, que é o ânion amideto. Fiz 2 exemplos aqui e vocês fazem o restante.
Mais um exemplo. Escreva a equação que mostra o metanol reagindo como um ácido com a amônia e uma equação que mostra o metanol reagindo como uma base com o HCl. Então veja, nesse caso, o metanol ele tem uma acidez intermediária, então ele é mais ácido do que a amônia, mas ele é menos ácido do que o HCl. Então entendam o que eu estou querendo dizer. Então, com a amônia, ele é o ácido e a amônia é a base. Então, se a gente usar aqui as nossas setas curvas, né, o que vai acontecer? A base, ela ataca aqui o hidrogênio e ele desloca o par de elétrons da ligação para o oxigênio. Então, vai ficar C3O menos NH4 mais. Tá? Base, ácido. Base conjugada, ácido conjugado. Certo, gente? Então vocês podem usar essas setas curvas para indicar o fluxo dos elétrons aqui na reação. Então esse par de elétrons da amônia, ele vai lá buscar o hidrogênio, digamos assim, né, para fazer uma nova ligação com ele, enquanto que a ligação oxigênio-hidrogênio ela é quebrada e o par de elétrons dessa ligação vai para o oxigênio. Então o resultado, o ácido vai formar a base conjugada, ou seja, o ácido menos o H+, fica isso aqui, né, o ânion metóxido, e a amônia vai virar o ácido conjugado, amônio, ou seja, a base conjugada, a base mais o próton para virar o ácido conjugado. Então, se ele estiver na presença do HCl, o HCl então vai ser mais ácido do que o álcool, né? Então, o álcool aqui vai se comportar como a base e o HCl como o ácido. Então, se o HCl é o ácido, a base aqui, né, ó, um par de elétrons do oxigênio, certo? Tem que ter um par de elétrons aqui envolvido, certo? Então, esse par de elétrons vai reagir com o HCl e essa ligação hidrogênio-cloro é então quebrada e para a formação do cloreto. Então a base vai virar o ácido conjugado. Então você coloca a estrutura da base, né? Mais o H+, que ela recebeu. Né? Então aqui a gente tem o ácido conjugado. E a base vai ser o ácido menos o H+, ou seja, o ânion cloreto, a base. Certo? Então, essa questão na quarta aqui, vocês fazem porque ela tem o mesmo sentido da terceira. Muito bem, pessoal. Então vamos falar aqui sobre os ácidos e bases orgânicos, mas aqui numa perspectiva mais quantitativa. Né? Então a gente sabe que os ácidos fortes, né, eles, e as bases também, né, eles se encontram praticamente de forma total, né, ionizados em água. Então, por exemplo, o ácido clorídrico, né, que a gente já citou aqui, quando em água, você tem uma quase totalidade aí, 98%, né, de ionização desse ácido. Então, uma reação que não está em equilíbrio. Já os ácidos fracos, né, como a maioria dos ácidos orgânicos, né, e aí a gente pode colocar o exemplo aqui do ácido acético, né, em solução, ele ioniza muito pouco, né, em torno de 3%, tá? O grau de ionização do ácido acético. Tá? Então, a gente pode considerar que em água, esse ácido ele está em equilíbrio, né, com o seu ácido conjugado e sua base conjugada. Ou melhor, ele vai estar em equilíbrio com a sua base conjugada, né, porque o ácido conjugado é o íon hidrônio. Tá? Então, gente, isso é uma característica de ácidos e bases fracos, né? É o equilíbrio químico, certo? Então, essas espécies, né, elas têm constante de equilíbrio aí que vão da ordem aí mais ou menos de 10 a menos 5, né? Normalmente, né?
até 10 a menos 10, certo? Lógico que pode ter constante de equilíbrio aí 10 a menos 50, tá? Mas a gente está falando de ácidos aí mais comuns, ácidos orgânicos, tá? Então, o que é essa constante de equilíbrio, né? Vamos relembrar, né? Em uma reação geral, a constante de equilíbrio vai ser a concentração da base conjugada vezes a concentração do ácido conjugado sobre a concentração do ácido não dissociado, não ionizado, né? Vezes a concentração da água. Só aqui a concentração da água ela é uma constante, né? Ela é em torno de 55,5 molar. Então, ela pode ser tirada aqui desse termo, certo? E multiplicada aqui por essa constante de equilíbrio e se transformar em outra constante, que a gente vai chamar de constante do ácido ou a Ka, certo? Então, a Ka vai ser a concentração da base conjugada vezes a concentração do ácido conjugado sobre a concentração do ácido não ionizado. Então, o valor de Ka ele vai indicar, né, a acidez de um ácido, certo? Da mesma forma que para o ácido, né, tem o Ka, para a base também tem o Kb. Bom, então essas constantes, né, elas vão normalmente da ordem de 10 a 10, né, até 10 a menos 50. Né? Então, quanto mais ácido for, né, maior vai ser o valor de Ka. Então, 10 a 10 seria o mais ácido. Né? E quanto mais baixo, 10 a menos 50, você tem o ácido mais fraco. Né? Então, aqui 10 a menos 50 seria já um extremo de ácido fraco. Okay? Contudo, os químicos escolheram trabalhar, né, com o Ka, né, em termos de pKa. Então, aqui, gente, o pKa é menos log do Ka, certo? Então, o pKa, pessoal, vai ser uma medida muito mais fácil da gente trabalhar. Por exemplo, o Ka do ácido acético, né, da ionização do ácido acético, ele é de 1,8 vezes 10 a menos 5, certo? Então, se a gente fizer o menos log de Ka, o valor de pKa para o ácido acético é 4,75. Então, é um número, né, em termos de pKa, um número muito mais fácil de se trabalhar. Pessoal, quanto mais baixo for o valor de Ka, certo? Quanto então menor o valor do pKa, maior é a acidez do composto. Beleza? A gente também pode falar em termos de pKb, tá? Se a gente estiver tratando de uma base. Então, da mesma forma, quanto mais baixo for o pKb, maior vai ser a basicidade. Há uma certa convenção em se tratar apenas de pKa, né? Ou seja, não é que a gente não use o pKb para nada, mas é porque se a gente raciocinar em termos apenas de pKa, acaba facilitando um pouco, tá? Ou seja, quanto maior for o pKa de uma substância, né, também vai ser maior a sua basicidade, certo? Então vamos resumir aqui, ó. Quanto menor o pKa, mais ácido vai ser aquela substância. Né? E quanto maior o pKa, mais básica é a substância. Tá? Porque se a substância é pouco ácida, ela é mais básica. Tá? Então você tem isso. Uma substância muito básica, ela é muito pouco ácida. Tá? Então, a gente pode usar apenas o pKa
para fazer essa medida, né, da acidez e da basicidade. Beleza? Aqui, pessoal, esse pK menos log de Ka, né, lembra o que você já deve ter visto lá na Química Geral, que é sobre o pH. Né? O pH é menos log da concentração do H+. Então não confundam, né? Aqui o pH, né, é a medida da concentração de íons H+ em solução. Tá? Ele não mede a acidez, ele só mede quanto de H+ está dissolvido em água. Tá? Ele mede ali, né, tem a escala de pH, então ele vai dizer quanto aquela solução é ácida, quanto aquela solução é básica. Então eu entendo de solução, não é uma medida da acidez ou basicidade da substância. Tá? Para isso a gente usa o pKa e o pKb. Então veja aqui essa tabela, né? A gente tem aqui o primeiro, né, o líder, como o ácido mais forte, o ácido sulfúrico. Né? Então o ácido sulfúrico tem um pKa de -9. Então veja que quanto mais baixo for o pKa, mais forte é o ácido, né? Ou maior a acidez. Né? Então veja que o oposto aqui, ó, quando eu olho para a base conjugada, né, do ácido sulfúrico, ó, que ele perdeu um próton, virou a base conjugada. Ela é a mais fraca. Então o ácido mais forte tem a base conjugada mais fraca. Então, quanto menor o pKa, maior a acidez e menor é a basicidade. Certo? Aqui depois vem o ácido clorídrico, que depois a gente tem uma carbonila protonada, ó. Aqui é -7,3, viu? -7,3, tá? E você vê que você vai chegando aqui, por exemplo, aqui na água. Aqui tem ácido carboxílico, ó, tá? Esse aqui é um valor médio, que é o ácido acético, né? 4,75, que eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui a gente tem o diono, né? Onde esse carbono aqui no meio, os hidrogênios, eles são hidrogênios relativamente ácidos, tá? Então pKa 9, então ele é mais ácido que a água, por exemplo, né? Tem o pKa 15,7, tá? Então a água já tem um pKa intermediário, por isso que ela pode atuar com muita facilidade, tanto como base, tanto como ácido. Então veja que a gente tem aí o pKa da água 15,7, igual nisso aqui, que vai ser importante mais na frente. Aqui o pKa aqui do alcino, né, do etino, por exemplo, é 25, né? Você já vê que ele é um ácido mais fraco, mais compensação, né, o seu ânion já é uma base bastante forte. Né? Então a gente tem alcino, a gente também tem aqui do alceno, né, do eteno, tá? É um pK 44, é uma base ainda mais forte, e o etano, né, é pK bem alto, né, pK de 50, né? Então ele é um ácido muito fraco, mas compensação, ele é uma base extremamente forte. Tá? Então, pessoal, esses valores aqui de pKa, que nós vamos utilizar, né, os valores de pKa, para definir, né, qual vai ser o sentido de uma reação, né, se a reação vai entrar em equilíbrio ou não, né, como é que essas substâncias reagem, quem vai ser o ácido, quem vai ser a base. Né, a gente vai ter que olhar para os pKas das substâncias e aí comparando esses pKs a gente vai saber qual vai ser o avanço dessa reação. Beleza? Bom, pessoal, então a gente fica por aqui, né? A nossa aula de amanhã a gente vai falar sobre os aspectos qualitativos, né, da acidez e basicidade, ou seja, a gente falou sobre os aspectos quantitativos, né, falou sobre o pKa, né, sobre o Ka, e amanhã a gente vai falar sobre como a estrutura desse composto pode nos ajudar a predizer a sua acidez ou a sua basicidade. Certo? Então, resolvam os exercícios, estudem e amanhã a gente se vê novamente.